Boa noite, estamos no nosso segundo encontro falando sobre o livro do Apocalipse. Ainda na parte introdutória que eu quero encerrar nesta noite. Lembrando no vídeo anterior que nós vimos, né, na parte introdutória ainda, que o Apocalipse é um livro aberto e não fechado. Que o Apocalipse, né, não é revelação apenas das últimas coisas, mas sobretudo do Cristo vencedor, do Cristo vitorioso. Vimos também que Deus tem planos que são distintos ao usar também os seus servos, né? Deus transforma tragédias em triunfos, Deus é aquele que esclarece uns e vai confundir outros, e também vimos que esse livro foi endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor, lembrando que havia muito mais igrejas na época, mas a essas Cristo então traz como referência para toda a igreja em todo o tempo. Por isso esse livro então é destinado a todos os cristãos em todos os tempos, né? Nós vamos pensar dessa forma, é, analisando então esse livro. Queremos prosseguir hoje ainda, encerrando essa parte introdutória, falando sobre o remetente também desse livro, né, o livro do Apocalipse, né, para que nós possamos entender então alguns aspectos. Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja, né? Então, agora falando sobre o remetente desse livro do Apocalipse. Falando sobre isso, nós temos o quê? O Apocalipse ele traz uma saudação, e uma saudação que não é para trazer pavor, que não é para trazer medo, né? Mas é uma saudação de encorajamento para a vida da igreja em todo o tempo também, né? Dessa igreja que, por mais que seja perseguida, por mais que ela seja odiada pelo mundo, né? Ela ainda é vitoriosa, ela ainda está com Cristo, que está no comando de todas as coisas, e ela vai, né, vencer sobre tudo, né, tudo aquilo que se levantar contra ela. Olha o que diz o verso de número 4, quando nós falamos sobre isso, que ela traz para nós encorajamento. Diz assim: João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Quando nós usamos, ouvemos, analisamos essa expressão que está até em destaque, graça e paz. Graça e paz aqui não é uma palavra de medo, mas é uma palavra de encorajamento, uma palavra de doçura, uma palavra que nos dá ânimo, que nos fortalece, né? Diante do quê? Diante de uma igreja que às vezes passa, né, pelos vales, que passa às vezes por martírio, né, mas ela está presente, a sua graça e a sua paz, nada há que possa tirar dela. A graça e a paz, elas são enviadas a, à igreja por quem? Se nós olharmos, elas são enviadas à igreja pela Trindade Santa. Né? Isso nós vemos pegando agora os versos 4 e 5 na sua junção. Né? João, as 7 igrejas que são enviadas às igrejas, quando falamos das 7 igrejas, estamos falando aí da totalidade da vida da igreja em todo o tempo até que Cristo retorne. A 7 igrejas que se encontra na Ásia, graça e paz, né, uma palavra de encorajamento para ela, a vós outros. Aí vem da onde? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acha diante do seu trono. Verso 5: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, nós vemos aqui 3 vezes a expressão da parte daquele que é, que era e que é de vir, da parte dos 7 espíritos que se acha diante do trono, lembrando que 7 mostra a perfeição, né? A perfeição
vinda do Espírito, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, o que nós vemos aqui? O Deus Pai, nós vemos o Deus Espírito e nós vemos o Deus Filho que se apresenta como estando o quê? No completo controle da história sobre tudo, né, e sobre todos. Num tempo que pode ser um tempo de sombras, que pode ser um tempo que está trazendo provas, sim, mas a Trindade Santa está ali na vida da sua igreja e ela está ali para encorajar, fortalecer, né, e fazer essa igreja prosseguir no seu alvo, na sua função, nos seus propósitos. Então Deus envia o quê? A igreja, a sua graça. Qual Deus? O Deus Trino. Envia graça. Graça lembra os gentios. E também envia o quê? A sua paz, o seu shalom, que lembra os judeus, porque nós temos agora um só povo sobre a face da terra, que é o povo de Deus. Não os gentios sendo deixados de lado e não os judeus sendo aquele povo, aquele povo que cumpriu todos os objetivos como nação até a vinda de Jesus Cristo sobre a face da terra. Então, graça e paz vai lembrar que há um povo sobre a face da terra, formado sim de gentios, né, convertidos e de judeus convertidos a Cristo Jesus. Né? Por isso, palavra de encorajamento para todos nesse sentido. E como que a igreja então deve ver o seu noivo que se apresenta à vida dessa igreja? Se olharmos para o verso 5, né, retornando a ele, e da parte de Jesus Cristo. Jesus está agora se mostrando à sua igreja também. Agora, qual Cristo? O Cristo glorioso, Jesus glorioso, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Como que nós vemos aqui, então, a igreja olhando para Cristo? Olha para Cristo e vê nele o quê? Uma fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Né? Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora do seu sofrimento, mesmo na hora da sua morte, na sua paixão. Né? Ele mesmo diz o quê? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E quando Jesus declara que ele veio para fazer a vontade do Pai, ele estava se mostrando como um profeta, um dos ofícios que estava sobre a sua vida. Mas ele também deve ser visto como? Ele deve ser visto como o primogênito dos mortos. Não apenas como fiel testemunha, mas o primogênito dos mortos. Jesus foi o quê? Foi o primeiro a ressuscitar em glória. Por isso, o primogênito dos mortos. Ele está vivo e está vivo para sempre. Ele é o primogênito por quê? Porque é o primeiro da fila e nós vamos logo atrás, né, nessa tão sublime, nessa tão maravilhosa ressurreição que nos garante também, né, essa mesma ressurreição. Com a sua morte, então Jesus fez o quê? Ele matou a morte. E é dessa forma que a igreja precisa ver Jesus Cristo. Com a sua ressurreição, ele venceu o nosso último inimigo, que era a morte. Por isso, uma igreja que está enfrentando o martírio, essa igreja precisa saber que o seu Deus venceu o poder da morte, né? E ele é o Senhor soberano da vida. A igreja, então, precisa olhar para Cristo dessa forma. A noiva do Cordeiro, ela não tem mais que temer a morte à sua frente, mas ela vai ver a morte atrás de si, porque Jesus ressuscitou. Né? Ele é o primogênito dos mortos. A morte ficou para trás, porque a ressurreição de Cristo fez isso. Se Jesus foi a fiel testemunha, e como fiel testemunha, ele era visto como o que mesmo que nós falamos, se nós voltarmos um pouquinho atrás, nós vamos ver que Jesus era visto como profeta, fiel testemunha. Como primogênito dos mortos, Jesus também ele faz o quê? Ele faz aquilo que os sacerdotes faziam ao estar trabalhando com todos aqueles aspectos de sacrifícios. Jesus sacrificou-se, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele é sacerdote, segundo o ofício que nós temos em Jesus Cristo.
Mas também ele se mostra de que forma nesse texto, no verso 5? Ele se mostra como o soberano dos reis da terra. A igreja, ao olhar para o seu noivo, para Cristo também, precisa ver ele como que? Como o presidente dos presidentes, diante de quem todos os poderosos um dia vão ter que se dobrar. Jesus está acima de Roma, que era mostrado ali como um império, então ele está acima de todos os impérios, não somente naquele momento, e está acima de quem? Dos imperadores ou dos líderes, né, desses impérios. Jesus está acima das forças imperiais, ele está acima das nações, ele está acima desses que se acham na soberania. Né? O Rei dos Reis, ele é, sim, o Rei acima de todos os reis da terra, dos presidentes, dos que ostentam o poder. Todos vão ter que olhar para ele como esse ofício também. Jesus é rei, Jesus é sacerdote, Jesus é profeta, mas Jesus também é rei. É isso que nós vemos aqui nesse versículo, apresentando Jesus, então, nos seus ofícios. A questão é, a pergunta que fica para nós agora é esta: como a igreja deve se posicionar diante desse seu noivo, desse que se apresentou, né, na vida da igreja? Voltando, verso 5, junto agora com o verso 6. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus nos ama, Jesus nos libertou dos nossos pecados. A igreja precisa entender isso e se posicionar diante disso. E nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como que a igreja deve se posicionar diante do seu noivo? Está bem claro aqui para nós, né, nessa introdução que esse livro traz para a nossa vida. Quando João, o evangelista, vê a glória do noivo, porque Jesus está aqui de forma gloriosa, ele prorrompe numa doxologia, né, doxologia suprema, quando ele diz a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Diante da suprema glória de Cristo, ele se encanta, o texto vem mostrar para nós, né, com o Cristo que está agora sendo revelado, né, o seu coração se derrama em adoração. Como que a igreja deve se posicionar diante do seu noivo? Olha, né, a atitude de João perante o noivo, perante o Cristo glorioso. Assim a igreja deve se posicionar. A glória seja dada a ele. O domínio é dele pelos séculos dos séculos, porque ele nos libertou dos nossos pecados e ele nos constituiu reino e sacerdotes. Por que a igreja então deve adorar o seu noivo? A igreja deve adorar o seu noivo porque ele nos ama. É o que diz o versículo para nós. O verbo está o que? No presente. O amor de Cristo é algo que é permanente na vida da sua igreja. Não que ele só nos amou, ele nos ama. Não que ele nos amará, ele nos ama. Né? E ele nos ama como ele nos amou, né? E como ele haverá de nos amar no fim. Mas a igreja precisa ver esse Cristo, esse noivo, de que forma? Como aquele que nos ama, aquele que está no presente das nossas vidas. Por quê? Não somente ele nos ama, mas ele fez o quê? Ele nos libertou dos nossos pecados. Quando vemos isto, nesse texto também, nós vamos ver que está falando de um ato de redenção, né, concluído. Ele já nos libertou. Não que ele vai nos libertar. Não que falta algo para que isso aconteça. Ele já nos libertou. A versão bíblica King James, ele diz que ele nos lavou. Isso já está também
concluído, ele quebrou as amarras do pecado, porque ele já nos limpou, né? O que é maravilhoso, né? Ver isso, porque Cristo, o noivo, ama a sua igreja. Cristo, o noivo, nos ama quando nós estávamos ainda sujos e perdidos, e ele veio até nós e nos libertou. A igreja precisa se posicionar diante do noivo com essa afirmação e com essa certeza diante de Cristo Jesus. E o que mais que o texto bíblico ainda fala para nós sobre Cristo? Que ele nos constituiu reinos e sacerdotes. A igreja não foi somente amada, ela não está somente amada, ela não foi apenas libertada para nada. O alvo do amor é fazer o quê? Nos constituir reino e sacerdotes para Deus, o seu reino presente através da sua igreja que somos nós. Ele nos ama, ele nos levanta da lama e depois nos coloca o quê? A coroa e a mitra sobre nossas vidas, porque ele nos constitui reino, coroa, e sacerdotes, mitra. Nós já estamos então o quê? Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Assim a igreja precisa entender a sua vida presente agora até o retorno de Cristo. Mas certo que nós haveremos de ser o quê? Corregente com ele. Certo que nós vamos reinar com ele. Mas nós já somos reino. Um reino não apenas porque Cristo reina sobre nós. Um reino porque nós participamos do seu reinado. Aquilo que nós estamos estudando sobre a vinda do reino, né, no nosso estudo paralelo que temos, que você pode seguir também, está aqui na nossa página também. A mitra do sumo sacerdote, ela tinha uma placa de ouro, e nessa placa de ouro tinha escrito a seguinte frase: santidade ao Senhor. Logo, nós temos o livre acesso a ele, pois nós somos o quê? Uma raça de sacerdotes reais. É dessa forma que a igreja precisa olhar para o seu noivo também e se posicionar diante do seu noivo, né? Diante desse que fala com a sua igreja, o qual somos nós. O tema do livro do Apocalipse. Há uma descrição das características da sua vinda. O grande tema do livro do Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo no seu retorno. Esta verdade é apresentada pelo menos em 7 sessões paralelas. Nós vamos estudar isso na formação da estrutura desse livro. Nós temos 7 sessões paralelas que vai falar sobre a glória e a vitória de Cristo no seu retorno. Cristo vem para estabelecer o juízo, Cristo vem para triunfar sobre os seus inimigos. Na sua vinda, a glória não era autoevidente quando Cristo veio, mas no seu retorno ela será. Nós podemos ver isso em Marcos capítulo 14, verso 61, que diz assim: ele, porém, guardou em silêncio, isso lá na sua vinda, e nada respondeu. Tornou a interrogar o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Porque quando ele veio, Cristo Jesus, ele não se mostrou, né, como autoevidente. Mas no seu retorno, sim. Tanto é que no seu retorno todo olho verá e verá a sua grandeza, verá a sua glória, verá, né, a expressão maior, gloriosa do Deus presente sobre todas as coisas. A igreja, quando Cristo vem para estabelecer o juízo, quando Cristo vem para triunfar sobre os seus inimigos, a igreja triunfa com ele. Enquanto o quê? Enquanto seus adversários vão estar lamentando. É isso que o livro mostra para nós, como nós estamos, né, como igreja diante de toda essa realidade. Os adversários se lamentarão. A igreja não. A igreja já
triunfa com Cristo. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 6, verso 15, que nós ainda vamos tratar sobre esse assunto. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se apresenta no trono e da ira do Cordeiro. Enquanto os adversários lamentam, enquanto eles temem, enquanto eles fogem, enquanto eles se escondem, a igreja triunfa com Cristo. É isso que Apocalipse mostra que é a nossa realidade como igreja. Isso já estava presente, o profeta Zacarias já havia falado para nós. No capítulo 12, verso 10, nós vemos aqui já aquilo que Apocalipse vem trazer como uma realidade. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito da graça e de súplica. Está falando sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão, como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como choram amargamente pelo primogênito. A casa de Davi, Jerusalém, quando fazem o quê? Quando matam o Messias. E eles vão estar fazendo o quê? Eles vão estar se lamentando, eles vão estar planteando, porque a igreja gloriosa é que vai estar triunfando com Cristo. Por que de tudo isso? O que acontece? O que o texto está querendo mostrar para nós? Ele está querendo mostrar para nós que os ímpios que não se convertem, esses sim têm que temer o que está por vir. A igreja não, a igreja já é triunfante. Olha Apocalipse 9:20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram, não se converteram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. Esses que vivem atrás dessa forma de religiosidade, esses vão se esconder de Cristo nesse momento, porque eles não querem se arrepender. É o que está dizendo o texto para nós. E Apocalipse prossegue, a gente vai falar ainda sobre esse assunto, mas Apocalipse ainda prossegue dizendo o quê? Capítulo 16, verso 9 e verso 11. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para darem glória a ele. Trocaram. Aquilo que Paulo fala em Romanos, eles trocaram a glória que deveria ser dada a Deus e foram dar para outras coisas, porque eles não se arrependem. E blasfemam, sim, blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. É isso que nós temos. Os ímpios não vão se arrepender. E a eles, tudo aquilo que o livro do Apocalipse mostra vai estar sobre as suas vidas. A igreja vai estar triunfante. A igreja vai estar vitoriosa. É isso que nós precisamos também entender nesse momento. Mas como Jesus virá? Aqueles que o amam, aqueles que estão diante deles, aqueles que se arrependeram, aqueles que receberam a esse como o seu Senhor, como o seu Salvador, se alegrarão no seu retorno. Mas aqueles que o rejeitaram se lamentarão. Como será o seu retorno? Não vai ser nada secreto. O seu retorno vai ser uma vinda pessoal, uma vinda pública, uma vinda visível que todo olho o verá, uma vinda poderosa porque ele virá em glória, e uma vinda para juízo, porque ele também vem para julgar. É isso que precisamos ver também, como será a vinda de Cristo.
a sua vinda, ou o seu retorno, desculpa. O seu retorno vai ser dessa forma, né? De forma pessoal, né? De forma pública, de forma visível, poderosa e para juízo. Há uma descrição das características daquele que vem. Essas características da sua eternidade, da sua onipotência, são dadas para mostrar o quê? Como Jesus vem. Jesus vem poderoso para executar o seu plano na história humana. Logo, nada está fora do controle. Tem alguém que governa sobre todas as coisas, tem alguém sentado no trono, tem alguém que comanda a história nesse presente e tem, né, alguém que retornará para concretizar todas as coisas, porque foi isso que ele prometeu. Né? Vão e preguem, né, batizem, né, falem de mim, né, até a consumação do século, até o meu retorno, que virei em glória, né, onde virei de forma pessoal, de forma pública, de forma visível, de forma poderosa, para trazer também juízo sobre aqueles que não se arrependem. Né? Nesse retorno, a igreja gloriosa também estará com Cristo Jesus. Né? Porque ele chamará para si nas nuvens os seus para estar com ele. Por isso, o livro do Apocalipse, meus queridos, não é um livro para nos dar medo. Não é um livro para nós ficarmos em pânico. Não é um livro para nós ficarmos indecisos quanto a tudo que está acontecendo sobre a face da terra. Apocalipse nos dá encorajamento. Apocalipse mostra o Cristo glorioso, né, de forma plena na vida da sua igreja. A sua igreja entende. A sua igreja lê esse livro, a sua igreja ouve esse livro e a sua igreja entende. Os demais não, porque não querem se arrepender. Ok? Esta é a introdução que eu queria trazer então para nós, né, finalizando. A partir do próximo vídeo, então, nós vamos começar a ver parte por parte da história que está condensada nesse livro, mas que vai ter muitas coisas que nós voltaremos aos outros livros das Escrituras Sagradas para nós compreendermos essa história dessa tão grande salvação dada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te vejo na próximo encontro que nós venhamos a ter. Até lá, forte abraço, fica na paz. E precisando falar alguma coisa, comentar, fazer pergunta, tem dúvida, né? Coloca aí nas observações, podem falar comigo, aqueles que estão no grupo, né? Podem me procurar. No próximo vídeo eu vou deixar aqui, se eu não esquecer, né, o meu e-mail para quem quiser também tirar dúvidas, mas desde já, revsvieira@gmail.com.br. Também, né, vou estar naquilo que for possível ajudando e auxiliando vocês, ok? Fica na paz, até a próxima.